Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de jQuery da Universidade XTI. Hoje estudaremos as funções de manipulação de atributos da biblioteca jQuery. Estudaremos aqui a função que define um atributo e recupera atributos de um elemento HTML, função para remover atributos, adicionar classe CSS a um elemento HTML, remover classes, permitir a você descobrir se um determinado elemento tem ou não uma classe específica, e ToggleClass para alternar a inclusão de uma classe ou exclusão de uma classe CSS em um elemento. Vamos ver exemplos de utilização de todas essas 6 funções de atributos, de manipulação de atributos usando a biblioteca jQuery. Essas funções elas estão também na biblioteca jQuery, lá em jQuery.com. Se vocês entrarem aqui na documentação e consultar por atributos, vocês vão encontrar aqui todas essas funções para manipulação dos atributos. Então vamos começar aqui a nossa aula. Nós temos aqui o nosso HTML com uma imagem dentro dele, um botão que vai ser usado aqui para disparar o evento, disparar a execução dessas funções jQuery. E vamos começar aqui selecionando a imagem e pesquisando qual é o valor do atributo title que está aqui na imagem. Então, quando eu passo o mouse sobre essa imagem, o Firefox apresenta para a gente o valor do atributo title aqui, Princesa do Papai Ricardo. Então, como é que nós recuperamos o elemento img que está aqui? Então, o elemento img, e aqui são os atributos src, alt, title, todos esses são atributos, né, da nossa página HTML. Tá aqui. São atributos do nosso elemento img. Então, como é que eu recupero esse atributo title desse elemento? Vamos lá. Para recuperar o elemento img, vamos usar o seletor img. E para recuperar um determinado atributo, eu utilizo a função attr, indicando o atributo que eu quero consultar. Então, aqui eu vou utilizar uma mensagem de alerta para apresentar esse valor. Vamos ver aqui. Então, está aí. O valor do atributo title é Princesa do Papai Ricardo. E se nós quiséssemos aqui consultar o valor do atributo src? Então, colocaria aqui src e ele traria para mim a URL da imagem que nós estamos apresentando aqui nessa tag. Nós podemos também utilizar essas funções para alterar o valor de um atributo. Então, vamos aqui alterar o valor do atributo src. Como que nós podemos alterar? Informando a chave do atributo e um novo valor para esse atributo. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, img e uma foto que eu tirei alimentando um leão lá no zoológico de Lujan. Então, vamos lá. Vamos ver aqui o resultado. Tá aí. Quando eu clico, ele altera o atributo src, mas continua apresentando a mensagem princesinha, princesa do papai. Vejam lá. Então, eu quero alterar também esse outro atributo. Como é que a gente faz? Utilizando o conceito aqui, melhor, a filosofia de encadeamento, a gente pode alterar aqui o title para alimentando leões. Ou, no caso aqui, um leão, né? Vamos ver aqui o resultado. Pronto. E aqui está o Firefox está apresentando o outro title que nós definimos com a jQuery.
Então, é dessa forma que nós podemos recuperar o valor de um atributo ou definir o valor de um atributo aqui utilizando a função attr. Agora, existe uma outra forma de definir atributos usando essa função. E a gente poderia fazer da seguinte maneira. Então, eu vou deixar isso aqui comentado para vocês verem a diferença. E aqui eu poderia definir pares de valores aqui no formato JSON. Então, utilizando essas chaves, eu poderia definir aqui o atributo src, dois pontos, e colocar direto aqui o valor, vírgula, para adicionar novos valores, title, e o valor de title. E assim por diante. Então, eu poderia definir quantos atributos eu quisesse aqui dentro de uma única chamada da função attr. Vamos ver aqui o resultado. E o efeito é o mesmo, né? Então, nós vimos aqui já como utilizar a função attr. Vamos ver agora como utilizar a função que remove um atributo. Então, vamos deixar aqui comentado. E vamos usar aqui a função uma função chamada remove attr. E vamos remover o atributo src da nossa imagem. O atributo src é o que define a URL da imagem. Então, vamos aqui. Quando clicar nesse botão, ele removeu a imagem, né? Manteve os outros atributos, o title e o out, né? E como o Firefox, quando ele não encontra uma imagem, ele apresenta o valor do atributo title aqui para a gente. Tá? Então, é exatamente isso que ele está fazendo. Poderíamos utilizar essa mesma função para remover outros atributos, né? Remover aqui o atributo title e out, por exemplo. Então, vamos lá. Title e out. Então, tá aí, removeu todos os atributos. Agora, nem o texto ele está apresentando mais. E, por fim, vamos ver como utilizar aqui a função para incluir classe CSS em um elemento. Então, eu tenho aqui a função addClass, que adiciona uma classe CSS ao elemento. Então, estou selecionando o elemento img e quero adicionar a classe destaque. Que classe é essa? Aqui no nosso HTML, eu criei uma classe CSS chamada destaque. Então, é assim que nós criamos uma classe. Vamos aplicar essa classe nesse elemento quando eu clicar no botão, nesse botão executar jQuery. Então, cliquei, ele aplicou aqui essa moldura, que foi renderizada com essa classe aqui. Uma outra coisa que a gente pode fazer é verificar se existe ou não a ocorrência de uma determinada classe no nosso elemento. Para isso, eu vou utilizar uma outra função, que é a função hasClass, que pergunta, né, se existe essa classe no elemento img. E eu vou apresentar a resposta em um alerta. Vou fazer essa operação antes e depois de adicionar
a classe no nosso elemento MG. Vamos ver aqui o resultado. Então, por enquanto não tem. Agora ele aplicou a classe no elemento e passou a existir a classe naquele elemento. Certo? E nós temos uma outra função muito interessante para trabalhar com classes, que é a função ToggleClass. Toggle significa alternar ou alternador. O que o alternador faz? Ele ora faz uma coisa, ora faz outra. Então, um alternador para uma tomada pode indicar se ligado ou desligado. Se a tomada estiver ligada, então desliga. Se ela estiver desligada, então liga. Isso é alternar. Né? Se um elemento está visível, então esconde. Se ele estiver oculto, então apresenta. Isso é alternar a visibilidade do elemento. Então, o ToggleClass ele vai incluir essa classe CSS se ela não tiver sido incluída ainda. E se ela já existir no elemento, ele remove essa classe. É para isso que serve a função ToggleClass. Vamos ver ela funcionando aqui. Então, por enquanto não existe. Quando eu clico, ela passa a existir a classe aplicada no elemento. Se eu clicar novamente, ele remove a classe desse elemento. Então, é para isso que serve o toggle, ou alternador. Nós vamos ver essa palavra toggle em várias outras funções da jQuery. Né? Mas, por enquanto, nesta aula nós vimos aqui e trabalhamos com essas funções para manipulação de atributos dos elementos do seu documento HTML. Vejo vocês na próxima aula, pessoal.